Voltamos então, vamos continuar então na Vila Kipling. Vamos lá. Mas, enfim, então lá a gente vivenciou essa circunstância, inclusive 2 filhos de uma dessas pessoas que fazia o trabalho social era da Brigada Militar e trabalhavam à noite, né? E a gente acompanhou muitas situações, inclusive de drogadição, de álcool e etc. e tal. E se fala muito em renda e outras circunstâncias. Tia, assim, eu visito as casas dos meus funcionários, né, quando posso. E a gente visita uma série de pessoas por aí. A questão social não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu tinha uma funcionária que a casa dela foi queimada na Santo Afonso. E nós fomos lá e todos os funcionários deram mutirão para ela. E nem por isso, ela tinha 4 filhos, nem por isso ela começou a assaltar. Claro. Então a gente tem que tirar um pouco esse estigma também, que muitas questões são escolha. É claro que é uma divergência na sociedade de renda e outras circunstâncias, né? E muitas vezes se cria estigmas para separar, para conseguir criar essa raivosidade entre as pessoas, né? Eu entendo que hoje o problema maior seja o aspecto psicológico das pessoas e, principalmente, né, a gente passar a mão desde a infância, adolescência, assim por diante. E eu gosto muito do Amorim, por exemplo, é um cara controverso, ele defende as questões dele. E o Amorim tem posições firmes. E a gente já discutiu até no Facebook, né? E o Amorim defende júri e acompanha as circunstâncias como um todo. E a gente sabe as situações macabras que tem, que envolvem isso. Mas, Aurélio e Rafa, a maioria da população é do bem, tia. Claro, essa é uma outra questão. A gente tem que começar a acreditar mais nisso. A gente tem que começar a fazer mais essas coisas. Fazer menos fotografia e mais ação. Dizia para ti antes, muitas coisas que a gente faz no sindicato, a gente não divulga, porque a gente divulga o resultado das coisas. Não adianta divulgar a reunião com fulano, beltrano e ciclano se nada funcionou. Adianta divulgar um resultado. Então, muitas vezes é fácil a gente estar na frente do computador, criticar e falar, mas a gente não vai para dentro de uma viatura para passar a noite do lado do policial para ver as barbaridades que acontecem. Verdade. E não tem classe medo, eles têm filhos, eles têm e não tudo. tem classe social. Então, essa é uma sugestão. Leva a prefeita, então, para passar uma noite na viatura, já que tu está levando ela para tudo quanto é lado. Lugar. E eu gosto da Fátima, trabalhei com ela. Vamos agora e no espero que ela tenha uma boa administração, tenha as opiniões disso ou daquilo. Agora, o cidadão é como tu disse, ele não quer saber se é Estado, município ou federal. Claro. Agora, a brigada, eu preciso fazer um reparo. Olha aqui. Quando as pessoas criticam a brigada, elas estão, ao mesmo tempo, dando um elogio, só que a brigada não encara assim. Então, o que as pessoas dizem? Assaltaram no pleno centro e não tinham brigadiano. Mas é claro que se tivesse brigadiano, não tinha assaltado. Mas é evidente, a crítica das pessoas, ela abriga, ao mesmo tempo, um reconhecimento. Porque o que as pessoas reclamam? Por que não tem mais brigadiano? Elas querem brigadiano. E a brigada fica doida da vida. Estão se queixando da gente. Mas claro que estão, porque as pessoas querem brigada. Então, ela chegou num ponto que ela não tem contingente, diminuiu, e ela não quer que a Guarda Municipal faça. Então, e o que nós vamos fazer daí? Eles querem que a Guarda Municipal carregue os cavaletes. Eu falei para a prefeita hoje, eu digo, eu vou ser sincero com a senhora, o que a brigada quer da Guarda, em ação conjunta, a Guarda carrega os cavaletes, bota aqueles cones para ir e tal, e não faz mais nada, porque Deus o livre se for revistar alguém. Então, quando se reclama da brigada, é porque a gente gosta da brigada, mas é evidente. Eles dizem, o coronel, o Aurélio é contra. Não, eu ganhei o prêmio, Prêmio Ari de Jornalismo da Brigada Militar. Por quê? Eu escrevi sobre o Mercaus, saiu de casa de manhã, viu um assalto, foi lá, o senhor está preso. Tá? E o outro bandido está na calçada, deu um tiro nele, morreu. Eu fui no enterro do Mercaus. Estávamos o fotógrafo, eu, o repórter, meia dúzia de pessoas, nem o dono do carro não foi. Por que o dono do carro não foi? O cara morreu para salvar o carro que não era dele. Mas não foi, porque o policial está aí para isso, ele é pago para isso. Não, pelo amor de Deus. Nós, repórteres, não temos essa maldade no nosso coração. Agora não vem com trololó e com lero-lero. Essa história de general que viva planejando coisa para a guerra que nunca tem, é diferente de uma pessoa que entenda de segurança pública. Ponto. Eu queria abordar 2 questões aqui, uma cultural e uma de agradecimento, porque nós, à noite, normalmente temos sido muito bem atendidos pela brigada,
muito bem atendidos pela Polícia Civil, quando assim é chamada. Nossas boates recebem muitos policiais civis. Algumas já têm, inclusive, cofre. O senhor é do Bifão, ele pergunta, o pessoal do cachorro-quente, será que tem o mesmo atendimento? Olha, eu nunca vi problema, pelo menos não Porque eu digo chegou por até causa da nós. quantidade, né? A Não. quantidade é enorme, né? É assim, por ó. exemplo, lá na fim da linha, no fim da linha de Canudos, tem um cara que faz dias. Sim. Então, se ele chama a brigada, será que eles têm essa... Até hoje não nos chegou reclamação. Se é então diferente sinal ou que não, funciona. pelo menos para nós não chegou essa reclamação. Talvez seja local, né? Tá. Mas assim, nós temos sido muito bem atendidos. Não estou dizendo que não há situações que a gente gostaria de ser melhor atendidos, porque todo mundo paga ao dobro a segurança. Você tem uma empresa privada para pagar, você tem um alarme para pagar e etc, etc. Por ano, isso dá uma conta bem alta e a gente já paga mais a carga tributária. Mas uma outra questão que eu quero colocar e que eu senti quando eu voltei do Rio para cá foi a questão cultural. Eu nasci em Novo Hamburgo e sou de 73, numa época que aqui era vamos dizer assim, um luau no meio de tudo. Né? A época de ouro, do calçado e outras circunstâncias. Eu cresci... O Vale da Prosperidade. até 95, eu saí daqui em 95, até 95 eu vivi com isso. Convivi com essa situação, era outra realidade, ou outro número de empresas, empregos, etc. Né? Em 95 começou a coisa complicada. Quando entrou a China no mercado, e tu foste um dos repórteres que levantou essa circunstância, né? Começou vamos dizer assim, as grandes empresas começaram a quebrar, sair daqui, e uma série de micro e pequenas empresas se abriram, né? E o mercado se abriu de uma forma a estar mais disperso como um todo, né? O que aconteceu? Nós éramos uma cidade metropolitana do interior, aonde estávamos, de uma certa forma, protegidos, primeiro economicamente, né? E depois, de uma certa forma, em termos de segurança. Isso, em 20 anos, acabou. Só que muita gente ainda tem a ideia daquela época. Verdade. Só que tem um detalhe, a população daqui de Novo Hamburgo, aquela época, chegava a 100 mil habitantes. Hoje, nós vamos para quase 300 mil pessoas. Então, espera aí, se uma cidade pequena, né, média, Santa Maria tem 320 mil pessoas, é maior que aqui, o que acontece? Se a gente não começar a se antenar a determinadas circunstâncias que fazem parte da vida de sociedade numa cidade maior, né, você tem que sair já com os olhos abertos. Então, a gente tem que quebrar um pouco essa cultura de que aqui não acontece nada, aqui não pode acontecer. Bom, a gente não está... Vamos fazer que nem o Trump, botar um muro em torno de Novo Hamburgo? Não deixar ninguém entrar? E quem está aqui dentro? Não vamos deixar sair? Já são mais ou menos assim. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, que essa questão cultural, estou abordando aqui, porque a gente critica demais. Vai trabalhar na noite. Eu digo assim, quem critica, pegue o seu carro e peça, vou acompanhar uma blitz da Brigada Militar. Passa a noite do lado da brigada que tu vai ver o que acontece. Esses dias nós fomos parados, e minha esposa fomos parados e eu fui fazer o bafômetro. E aí eu brinquei com o guarda e disse assim, tu vai ver que vai quebrar o negócio aí, porque eu tomei um porre de café. E aí eu soprei o bafômetro e ele disse, deu um monte de café, não tinha dado nada, então ele entrou na brincadeira. Então, quer dizer, não tem problema. Né? Claro e vivo não. dizendo, a lei para quem cumpre, está tudo certo. Nós já acompanhamos alguma ação, né, com a época da Rádio ABC 900, nós éramos repórteres, eu era na época, não sou mais. Então a gente, volta e meia na delegacia, polícia, aquela coisa toda, e bingo, e aquela época tinha caça-níquel, a gente buscava a história dos caça-níqueis e tal, São Leopoldo. Nós temos mais 2 minutos só, né? O tempo voa. Nossa. Esse programa poderia ter 2 horas, a gente ficaria Mas aqui. tu fala, Vamos falar um Aurélio. pouquinho da carne, pergunta para ele da carne. Sim, gente, nós estávamos na questão de falar ou não do bifão, né? Então agora a gente achou um jeito de poder falar do bifão, que é com relação à carne, se houve uma certa... algum problema com algum cliente que está dizendo essa carne é de papelão, essa bobagem que estão falando aí. No nosso negócio, a gente colocou no dia posterior de onde nós comprávamos a origem. E a gente orientou o pessoal a fazer isso. Eles Mas colocaram o cartaz, procedência. a questão toda é que foi muito pirotécnica a coisa. Né? A história do papelão parece que não se confirmou. Não, uma série de coisas. Eu vi agora uma Era entrevista pra embalar a carne, no não era Blauro Mágio, misturada. que assim, pegaram não sei quantas amostras, 150 em 12 cidades, nenhuma estava imprópria para o consumo humano. Então as pessoas têm um pouco de fetiche. O nosso país ainda é muito da TV e agora da internet. Facebook é uma... Então, assim, num país com a cultura baixa, tu acredita em qualquer circunstância. Alguém acendeu uma vela lá e aconteceu tal coisa, está pegando fogo.
Então nós temos que cuidar um pouco. E eu posso falar isso, eu me dou muito bem com a imprensa, acho muito legal. Mas a maneira como foi abordado esse problema, acho que foi, olha, avassalou o mercado, a gente é um dos maiores mercados de carne do Brasil. Tinha que saber? Sim, mas tem várias maneiras da gente lidar com isso. Acho que o Ministério está fazendo o seu trabalho, as coisas vão melhorar, e agora tem a questão da exportação, que é 20% do volume. A gente não se dá conta, mas mexendo com a carne mexe com o couro, mexe com o sapato, porque a carne vem do boi, abate para vender para comer e também o couro. Então, pode haver variações no mercado e outras circunstâncias. E a mas agricultura, né? Que é um dos grandes fatores do Rio Grande do Sul, né? Da nossa economia, agronegócio. Eu acho que a gente tem que A gente sempre acostumar... esquece o campo, né? Mas é interessante lembrar, né? De onde é que o boi vem, né? O boi não vem do centro de Novo Hamburgo, né? Não tem nenhum boi no centro de Novo Hamburgo. Que nem né? o leite não vem da caixinha, né? É, também. Então, a gente tem que cuidar, muitas vezes, dessas questões, porque a população como um todo tem que procurar se informar mais. Não lê só a primeira linha da notícia, ela tem que ler o conteúdo, mas ela não está acostumada a ler. Então, o veículo de imprensa tem que ter todo o cuidado, e a gente sempre fala isso, respeitando o trabalho de um e de outro. É claro que a notícia tem que estar na capa disso ou daquilo, mas a gente sempre coloca dessa forma. Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Sim, isso aí. Os clientes A carne tem queriam segurança. saber. É isso aí. Mas não Tá. diminuiu o consumo. Diminuiu, Ah, é? diminuiu. No primeiro final de semana, Mas assim, por do que as impacto, pessoas substituem pelo quê, por exemplo? Eles querem as pessoas ficaram com frango, medo de sair. peixe, não. As pessoas O ficaram valor, com medo né? de O valor. sair. Diminuir a frequência. Não, elas deixaram de ir. Pois é? Foi um final de semana bem vazio. Ah, E tá. o, Toda a e o região fornecedor metropolitana. baixou o valor para vocês, que vende a carne, Não, pelo contrário, alguns estão querendo aumentar. por causa da procedência. Nós temos 3 Garantido. grandes mercados no Brasil, 3 grandes donos do mercado. Então, uma grande parte dessa produção vai para cá. O Rio Grande do Sul tem uma diferença, porque nós produzimos carne aqui, então não vai sentir tanto. Mas nos mercados para cima do Brasil, isso vai ser bem forte. Senhores, sim, desculpa. Eu queria interromper, mas sem interromper. Muito obrigado, nosso tempo voa. Aurélio, obrigado. Obrigado Seu pela César, audiência. brigadão. Estância Valeu. Velha, Campo Bom, Sapiranga. Um beijo para todos. Obrigado abraço. pela audiência. Obrigado, seu César Silva. Uma honra receber o senhor. Obrigado, um abração. They say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always magic